Olá, queridos, Pastor Oséias, vamos ao volume 2 de Profetas Menores. Falamos até o profeta Miqueias, agora vamos falar para vocês a partir do profeta Naum. O objetivo nosso aqui é conhecer um breve histórico. Eu sei que há muito mais para aprofundarmos nesses conteúdos, mas nos nossos próximos cursos nós teremos uma exegese completa do Antigo Testamento, do Novo Testamento, onde nós vamos descortinar com muito mais profundidade todos os aspectos desse tempo de Israel que foi extraordinário, que é o chamado de o profetismo, o tempo do profetismo. Mas hoje vamos dar apenas um breve relato de cada um dos profetas, vamos apresentar esses profetas a vocês e dando um conteúdo da sua doutrina, do seu conteúdo profético, para que você entenda. O texto base que eu vou usar é Abacuque 3:17, é famoso texto de um dos chamados profetas menores. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das cervas. Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Então, o próximo profeta é o profeta Naum. Quem foi o profeta Naum? Veja, o reino assírio estava para sofrer um derramamento do juízo por parte do Senhor. Nesse contexto, o Senhor levanta o profeta Naum. Então, alguns historiadores sugerem que a cidade de Elcos, porque o texto sagrado chama Naum de o Eucocita. Então a cidade de Elcos era uma cidade próxima à região de Nínive. Outros sugerem que era um antigo nome de Cafarnaum, em hebraico Kefar Nahum, que significa vila de Naum. Essa possibilidade, entretanto, é quase impossível de se determinar com clareza. É aquilo que eu falei nos profetas anteriores, sobre a historicidade desses profetas, e o tempo exato do cumprimento da sua profecia só é possível quando no seu conteúdo profético há alguma alusão a algum rei, porque os tempos em que os reis governavam tornam-se um marco fixo da qual os profetas, ou o tempo do profetismo, pode orbitar entre eles. Quando não há uma indicação muito clara, então fica difícil com que possamos atestar com clareza para determinar o tempo e o local que esse profeta se levantou. Mas sabemos que o seu ministério se desenvolveu em Judá, e o que dá a entender nos seus relatos bíblicos, e ele está envolvido profeticamente próximo a 612, nos eventos próximos a 612 a.C., aproximadamente. Pois parece razoável acreditar que ele tenha profetizado pouco antes da cidade de Nínive, mencionado também em seu livro. A captura da cidade de Tebas, antiga cidade do Egito pelos assírios, ou capital dos Egito pelos assírios, que aconteceu em meados de 663 a.C., com bases nesses dados proféticos, podemos intuir que Naum tenha vivido entre 690 e 600 anos antes de Cristo. Seu ministério, então, nesse caso, teria ocorrido no reinado de Manassés. Assim, Sofonias, Jeremias e até Abacuque provavelmente tenham sido profetas que viveram no mesmo tempo, ou seja, profetas contemporâneos. Assim como Isaías, Naum enfatiza no seu conteúdo profético a justiça de Deus e a capacidade de Deus de intervir na história caso Israel se converta diante do Senhor. Então Deus deixa muito claro, através da profecia de Naum, que a ação de Deus só aconteceria por causa da inação de Israel. Ou seja, Deus estava dando a Israel a oportunidade de mudar de vida, mas a inação de Israel faria com que Deus cumprisse o seu juízo contra aquelas nações. Próximo profeta, o profeta Abacuque. Não existem dados históricos substanciais também acerca da vida de Abacuque. Ele é um profeta que precisamos recorrer aos seus escritos para apontar um tempo do cumprimento da sua profecia, ou melhor, o tempo que ele profere a sua profecia. Sendo assim, o dado histórico da sua vida coloca esse homem, principalmente no capítulo de número 1, versículo de número 6, coloca esse homem ali próximo dos caldeus. Ele está falando sobre os caldeus como um poder ameaçador que assustava as nações. Lembrem-se, os caldeus está falando da Babilônia, no grande reinado de Nabucodonosor,
e que assustava todas as nações da época. Nesse caso, é possível colocar esse homem na galeria dos profetas antes do exílio, ou chamado de profetas pré-exílicos. Sendo real essa informação, podemos intuir que ele viveu no reinado do rei Joaquim, 608 a 598 a.C. Foi ali no comecinho da tomada da nação de Israel pelos babilônicos. Automaticamente, a história o porá como alguém que testemunhou também a destruição do Reino Norte pelos assírios e o coloca como contemporâneo do profeta Jeremias. Lembrando que o profeta Jeremias profetizou até a entrada do cativeiro babilônico. Então essa ideia, esse situar profético dele, faz dele um contemporâneo do profeta Jeremias. Sua mensagem era uma séria preocupação com a desobediência do povo aos mandamentos de Deus. A famosa oração de Abacuque mostra que poderia haver um escape, mesmo em meio ao caos. Esse entendimento que ele prega na sua oração nos faz crer que o poder da oração é capaz de arrebatar da profunda aflição e nos fazer andar em esperança. Então ele é autor de um dos cânticos mais lindos do Antigo Testamento. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vaca, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O próximo profeta é o profeta Sofonias. Ele era filho de Cusi, viveu em Judá, e profetizou no século 7 a.C. O seu nome significa o Senhor ocultou. Provavelmente ele tenha nascido sob um governo atroz de um rei maligno chamado Manassés. Pouco sabe da duração do ministério profético de Sofonias e a localização exata de onde ele faz as suas profecias, as suas predições. Considerando apenas o teor da profecia, aquilo que eu disse do profeta anterior, considerando apenas o teor da profecia, nós podemos colocá-lo também como contemporâneo do profeta Isaías. O seu conteúdo profético mais notável foi uma forte repreensão ao restante de Baal em Jerusalém, e ele faz uma profunda lamentação contra ela. O profeta próximo é o profeta Ageu. O profeta Ageu faz parte da galeria daquilo que chamamos de os profetas pós-exílicos. São profetas que profetizaram depois do cativeiro da Babilônia. Esdras cita como um profeta ao lado de Zacarias, colocando os dois como contemporâneos. Ageu e Zacarias, portanto, são profetas contemporâneos. Esses profetas participaram, muito provavelmente, de um grupo liderado por Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, na volta para a terra de Sião, quando o Senhor fez regressar do cativeiro os que voltaram a Sião. Esse cântico de Deus, de um grupo de escravos que estão voltando da Babilônia para Israel, muito provavelmente estavam neles o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Eles receberam a permissão de retornar a Jerusalém e começar a reedificar de novo aquela nação após 70 anos de um cativeiro atroz na terra da Babilônia. O nome Ageu significa festivo. Ele teve papel fundamental nos episódios que marcaram a volta dos cerca de 50 mil judeus que voltaram da terra da Babilônia para Israel. Interessante que a multidão de pessoas que foram para a Babilônia, na hora da volta, apenas 50 mil pessoas se dispuseram a voltar. Essas pessoas que voltaram para Israel foram pessoas que não se casaram na Babilônia, que não tiveram sucesso lá, porque ficaram muitos judeus lá na terra da Babilônia e agora na sede do império, que era lá na Pérsia, na fortaleza de Suzã. Mas 50 mil pessoas resolvem voltar. Essas pessoas que voltam, eles não voltam porque eles têm um amor por Deus e pela casa de Deus e pelas coisas de Deus. Eles voltam porque não tiveram sucesso no lugar onde eles estavam. Então, o grande número daquelas pessoas que estão voltando são pessoas que são materialistas. Eles voltarão para cuidar apenas e tão somente das suas coisas. Quando eles voltam, eles correm aos campos para buscar as suas melhores terras, porque eles agora faziam parte da comitiva do novo rei de Israel, do novo príncipe de Judá, que era Zorobabel, e eles voltam a cuidar das suas coisas. A ideia inicial daquele grupo de pessoas que estão voltando para reconstruir
é reconstruir primeiramente o templo, mas eles não estão dispostos a isso, eles estão cuidando das suas coisas. Foi nesse sentido que Deus levanta o profeta Ageu para o seu conteúdo profético. Ageu profetiza a primeira profecia, chamando Israel para viver uma vida de produtividade, haja vista que eles estavam tendo prejuízos na terra que mana leite e mel. Ele disse, vocês semeiam muito, mas vocês colhem pouco, vocês vestem, mas vocês não se aquecem, vocês comem, mas vocês não ficam saciados. E o salário que vocês recebem parece recebê-lo no saco furado. E aí ele diz, porque vocês não priorizaram as coisas de Deus, mas vocês priorizaram as suas próprias coisas. Veja que Josué, filho de Josadac, ele está tendo uma dificuldade muito grande, juntamente com Zorobabel, para liderar o povo para a construção do templo do Senhor. E na dificuldade que eles estão enfrentando, Deus usa o profeta Ageu para ajudá-los no encorajamento desse povo. Foi feito um exército, e praticamente com espada sobre as suas costas, foi com que Israel foi obrigado a reerguer de novo o templo do Senhor, que estava destruído desde a época de Nabucodonosor. Agora veja, quando eles começaram a reconstrução daquele templo, evidentemente era uma nova nação, não tinha a mesma suntuosidade que tinha o templo de Salomão, eles começaram a zombar daquele templo. E foi nesse contexto que Deus usa o profeta Ageu para uma grande profecia, talvez a mais conhecida profecia de Ageu. No capítulo de número 2, Deus começa a declarar, minha é a prata e meu é o ouro. E a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira casa. E nesse lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E é muito interessante essa profecia, porque o templo que foi reerguido por Josué, filho de Josadac, e por Zorobabel, e por aqueles homens, foi o templo da qual foi reformado por Herodes lá na frente, não foi construído outro, foi o mesmo templo, foi apenas reformado, reestilizado por Herodes, para agradar aos judeus naquela época, e que o Senhor Jesus entra. Então, Jesus, nos braços de Maria e de José, quando entram no templo para apresentá-lo no 8º dia de vida, se cumpre a profecia de Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira casa. Porque na primeira casa, quando Salomão a inaugurou, a Bíblia diz que foi tanta glória de Deus que os sacerdotes não podiam ficar de pés. Mas agora, Deus está dizendo que aquele segundo e simples templo teria uma glória superior, mas não eram os ornamentos de ouro, de prata, de pedras preciosas que dariam essa glória àquele novo templo, mas sim o próprio Rei da Glória entraria nos braços de Maria e de José na hora que ele foi apresentado pelo sacerdote Simeão no 8º dia de vida. Então este é o resumo do conteúdo profético do profeta pós-exílico, o profeta Ageu. Penúltimo, Zacarias. Profeta Zacarias significa aquele que Deus se lembra. Ele era de uma família sacerdotal, ele provavelmente nasceu ainda na Babilônia, muito provavelmente, não dá para se datar isso com muita clareza, e ele fez parte da caravana de exilados, comandados por Zorobabel e por Josué, filho de Josadac. Zorobabel era o príncipe de Judá. Eles voltam para a terra de Israel. E ele era um profeta, além de ser um sacerdote. E Zacarias, ele é extraordinário porque Deus deu a ele uma série de 8 visões. E em todas essas 8 visões de Deus, Deus traça um planograma de reinvenção do culto do Senhor em Israel, naquela nova entrada dos filhos de Israel na terra que emana leite e mel. Israel, como nação, viveria um novo tempo, e cada etapa desse tempo foi profetizado por Zacarias através das 8 visões que Deus o deu ao longo da sua caminhada profética. E último, o profeta Malaquias. Malaquias também faz parte do grupo seleto do chamado profeta pós-exílico, que eu declarei Ageu, Zacarias e também o Malaquias. O Malaquias, juntamente com Ageu, ele provavelmente fez parte também do grupo, isso não é certo, alguns dizem que ele já estava aqui, dos 50 mil exilados que receberam a ordem de Ciro, dizendo que eles poderiam voltar para Sião. Mas para um grupo de pensadores, coloca o ministério de Malaquias entre 458 e 433 a.C., e isso faz dele um contemporâneo de Esdras e Neemias, que foram aqueles homens usados por Deus para a construção do muro, que se deu aproximadamente 80 anos depois da volta do cativeiro. O nome Malaquias significa meu mensageiro ou meu anjo. Malaquias falou sobre os casamentos mistos, falou sobre os pecados da sociedade pós-exílica, da mistura que haveria
naquela região, e falou também sobre a infidelidade do povo no que se concerne ao culto ao Senhor e os sacrifícios de Deus. Veja, um pouco antes, o templo tinha sido construído, mas quando terminou a construção do templo, as pessoas não tinham mais o apego pelo aquele novo templo. As pessoas não tinham mais a devoção por aquele templo. E aí então Deus levanta para repreender o povo a voltar-se para o Senhor. É o profeta que profetiza a volta do coração dos pais aos filhos. É o profeta que Deus chama para levar o povo a um arrependimento muito grande. E foi do profeta Malaquias também uma das conhecidas profecias dele, que ele fala sobre o recurso da casa do Senhor. Ele profetizou: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se vos não abriram a janela do céu, derramando sobre vós uma bênção tal, da qual advenha uma maior abastança. E foi através do profeta Malaquias que Deus fez com que Israel de novo voltasse ao culto, ao sacrifício e principalmente às ofertas pacíficas diante do Senhor. O povo, nessa época, fazia as suas ofertas apenas pelo pecado, mas as ofertas pacíficas, as ofertas de manjares, o cuidado da casa do Senhor, as ofertas aos sacerdotes, isso já não fazia-se mais. E Deus usou o profeta Malaquias para que esse tipo de culto pudesse voltar em Israel. Terminamos, portanto, a nossa breve lista dos profetas menores e na nossa próxima aula nós iniciaremos a matéria sobre evangelhos. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, meu querido irmão, em o nome de Jesus. Amém.